Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos ao vídeo mais especial que eu poderia compartilhar com a internet, que é o vídeo do parto da minha primeira filha. Primeiro, não tem momento mais íntimo que eu poderia compartilhar do que os momentos do parto. E eu estar aqui hoje é um reflexo do carinho, do amor e de toda a confiança que eu tenho criado com o meu público ao longo dos anos que eu tenho postado vídeos aqui na internet compartilhando minha vida, principalmente aqui no YouTube. Então, muito obrigada aos meus seguidores e obrigada também se você é novo aqui e você está assistindo um vídeo meu pela primeira vez. Meu nome é Roberta, eu moro aqui em Nova York e eu compartilho minha vida, faço vlogs e uma coisa assim, diversão mesmo, sabe, que eu tenho. E eu tenho um carinho muito grande aqui pelo YouTube, então muito obrigada a todos. Eu vou, nesse vídeo, fazer um relato do meu parto e vou colocar durante o meu relato filmagens que minha doula gravou. Para quem não sabe, a doula, ela é uma profissional que tem duas funções. A primeira função de uma doula é ter certeza de que o plano de parto da mulher está sendo seguido pela equipe médica. A segunda função é fazer massagens na mulher para que ela sinta menos dores durante as contrações. E a minha doula, além de fazer essas duas coisas, ela também é fotógrafa e videógrafa. Então eu tenho fotos e vídeos que ela tirou durante o parto, mas a primeira função dela mesmo é fazer massagem em mim e ter certeza de que meu plano de parto está sendo seguido. Então, os vídeos e as fotos eram assim feitos durante as contrações, eram vídeos curtos. E eu tenho uns vídeos assim que eu também fiz, mas enfim, eu preciso narrar pra vocês o que estava acontecendo e eu quero contar tudo pra vocês, gente, bem antes inclusive da doula chegar lá em casa e começar a trabalhar comigo, mas eu quero contar tudo pra vocês, pra que vocês realmente saibam como que foi e também possam assim experienciar isso comigo aí do outro lado da tela. Espero que eu consiga passar essa emoção pra vocês também que eu senti. Mas enfim, vamos começar aqui agora o meu vídeo de relatos de parto. O meu plano de parto, que eu tinha conversado com a minha doula e também com os meus obstetras, eu tinha um escritório de obstetra, que são dois médicos, uma mulher e um homem, e eu não sabia quem que ia ser o meu médico no dia. Eu tinha um plano de parto que eles sabiam, os obstetras, e também minha doula, que era o seguinte: eu queria ter um parto normal, ou seja, eu não quero ter cesárea, e aqui nos Estados Unidos é um país que as pessoas não tendem a ter muita cesárea. Cesárea é mais indicação médica ou, gente, eu não sei se realmente a mulher quiser muito, eu não sei se o médico faz, eu não sei como que funciona, mas eu sei que não é um país que tem muitas cesáreas como no Brasil. E eu não queria fazer cesárea, eu queria ter parto normal. Então o meu plano era ter parto normal e um parto natural, ou seja, eu queria chegar no hospital sentindo contração e ir com as minhas contrações até onde der, sabe? Se o médico achar que chegasse uma hora que eu devia ter ocitocina, que é um medicamento que induz o parto, ai, Roberto, seu parto não tá andando, ou tem alguma complicação, ou alguma coisa que seja um perigo pro bebê, claro, gente, eu vou ser a primeira a querer entrar em uma cesárea, ou tomar ocitocina, ou se eu tiver sentindo dores muito insuportáveis, eu vou querer ter uma epidural. Eu tinha a mente aberta quanto a isso, mas eu tinha também um pouco de medo de tomar o epidural, porque eu já vi muitos relatos de mulheres falando que sentiram dor nas costas, depois nunca mais tiveram as costas do mesmo jeito, sabe? Então eu tinha medo, mas eu também tinha minha mente aberta, mas não era algo que eu queria. Eu não queria chegar no hospital e já falar, me dá logo tudo, sabe? Não, eu queria ir vendo até onde desce. Se desse até o final do parto e a bebê nasceu, eu não precisei de nada, ótimo. Se não, também tá ótimo. Então, eu fui assim. O meu plano era ir devagar, sabe? Ir conforme as coisas vão acontecendo, eu vendo o que eu precisava. Então, foi esse o meu plano de parto com a doula e com os meus obstetras. O hospital que eu escolhi ter a minha filha é o Mount Sinai West, aqui nos Estados Unidos.
o médico é ligado ao hospital. Então, se você não gosta do hospital, você tem que procurar um outro médico. Os médicos que eu tinha, os obstetras, eles são afiliados ao Mount Sinai West. E uma coisa que eu gosto do Mount Sinai West é que é um hospital que dizem que é muito a favor de um parto mesmo normal e natural. Ele não é um hospital que tende a apressar os pacientes, sabe? Tem hospitais que você entra e eles querem que você tenha logo parto para você ir embora para chegar um outro paciente. Pensa muito assim no lucro, sabe? E quer que o paciente entre e saia logo. E o Mount Sinai não. O Mount Sinai ele é um hospital que realmente preza muito pelo plano de parto da mulher e tende a ser mais paciente e tende a ser um hospital mais aberto a partos mais longos. Então, eu escolhi os meus médicos não só porque eles se alinhavam comigo no plano de parto, mas também o hospital também se alinha com o plano de parto que eu tinha. E eu não me arrependi de ter escolhido o Mount Sinai West, de ter escolhido os médicos que eu escolhi. E eu quero de novo ter filho nesse hospital, quero de novo os mesmos médicos, porque foi tudo maravilhoso. Como eu queria um parto normal, a minha obstetra falou o seguinte comigo: Roberta, são 40 semanas de gravidez, certo? Na semana 39, a gente vai fazer um procedimento chamado deslocamento de membrana. Esse procedimento, ele é um procedimento que induz o parto naturalmente, ou seja, ele induz o parto sem precisar de remédio. A gente faz isso na semana 39, porque na semana 39 já não é mais prematuro, a partir da 37, na verdade. Então, com 39 semanas, se você ainda não entrou em trabalho de parto, a gente faz um deslocamento de membrana. E espera, porque esse procedimento, ou você pode entrar em parto no primeiro dia que você fez o procedimento, ou pode demorar uma semana. Então, a gente faz com a semana 39 e espera até a 40, que a 40 é uma gravidez completa, assim, digamos. Só que você ainda pode ir da 40 para 41 semanas. Se passar de 41, aí já fica arriscado pro feto, então aí a gente já começa a falar realmente se precisa ir pro hospital, a gente, né, não sei se aí precisa de uma cesárea, não sei como que funciona. Mas ela falou, vamos fazer um deslocamento de membrana na semana 39, espera até a 40, se na 40 você ainda não começou o trabalho de parto, a gente espera assim uns 2 ou 3 dias depois e faz de novo, porque aí você consegue esperar até a semana 41. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um deslocamento de membrana na semana 39 e falei, vou esperar até a semana 40, mais 2 ou 3 dias, né? Ou seja, até a data prevista do parto e mais 2 ou 3 dias. A data prevista do parto era 2 de maio. E eu acabei passando e o meu parto começou um dia antes que eu tinha que fazer o deslocamento de membrana pela segunda vez. E, gente, esse deslocamento de membrana, pra quem não sabe, é um procedimento no qual o seu obstetra, ele coloca 2 dedos lá dentro do seu canal vaginal e ele separa a membrana do canal vaginal. E quando separa, assim, dói um pouco, porque você sente, gente, um negócio assim separando, sabe? Não precisa de remédio, não precisa de nada, vai com uma luva estéril e esterilizada, né? E coloca lá o dedo e separa assim. Demora 5 segundos pra fazer, mas dói. Eu vomitei no dia que eu fiz isso no consultório da médica. Assim, passei mal, mas saí bem e não começou meu trabalho de parto. Tanto que eu fiquei uma semana depois, no dia seguinte que começaram as minhas contrações, eu já tinha que ir no médico de novo fazer pela segunda vez. E como eu não queria fazer esse procedimento pela segunda vez, eu comecei a caminhar bastante. Caminhada está funcionando, porque tô sentindo a barriga pesada e que eu falei com a minha mãe, gente, é uma sensação, parece que eu vou fazer número 2, sabe? Só que não é número 2, parece. Tem o sentimento assim da barriga pesada e que vai descer alguma coisa e sair. Gente, realmente caminhar é bom agora no final da gravidez, durante a gravidez inteira, mas no final ajuda. Falei, eu vou andar porque andar também induz o parto naturalmente, porque você vai andando, né? Você vai trabalhando com a gravidade pro bebê descer. Então eu falei, vou andar bastante, 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 porque eu não quero fazer um segundo deslocamento de membrana e eu não quero pior do que isso, que ter que fazer pela segunda vez é eu ter que depois fazer uma cesárea porque a bebê não nasceu, sabe? Eu tinha medo de fazer cesárea. E o meu medo da cesárea é porque eu tenho queloide. Eu tenho uma queloide muito grande no ombro e eu tenho uma cicatrização no geral, assim, eu não posso ter cortes no corpo, sabe? Porque eu vou ter cicatriz. E cicatriz feia. Então eu não quero ter uma cicatriz na minha barriga. Eu não quero cesárea por isso. Eu queria mesmo parto normal. Então eu comecei a caminhar muito. Aí veio dia 2 de maio, que era o dia da data prevista do parto, e não veio a bebê. Depois, dia 3, também eu caminhando bastante, 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 não nasceu. Só que na madrugada, depois
eu comecei as contrações. As minhas contrações começaram como uma dor nas costas. Eu achava que contração era uma dor na barriga e uma dor parecida à dor da cólica quando você vai ficar menstruada. Eu não sabia que a contração ela pode vir de jeitos diferentes, tanto uma dor de cólica, né, na frente assim da barriga, quanto uma dor nas costas. Eu achava que a minha dor nas costas era porque eu estava caminhando bastante. Tanto que eu comecei a ter dor nas costas, só que aí, gente, eu comecei a achar esquisito. Por quê? A minha dor nas costas não era uma dor constante, sabe? Ai, tô sentindo dor nas costas e aí você sente a dor. Não, era uma dor que vinha em ondas. E ela começava, aí doía muito, aí depois diminuía, aí eu ficava uns 2 ou 3 minutos sem sentir dor. Aí depois a dor vinha de novo. E eu achei esquisito aquilo. Eu falei, gente, isso não é uma contração, né? Contração não é uma dor assim nas costas. Era uma dor assim, ó. Nessa parte aqui de baixo, no meio das costas, sabe? Perto assim do quadril. Eu falei, gente, que estranha essa dor. Ela não é uma dor constante. Será que eu tô entrando em trabalho de parto, mas eu não tô sentindo dor na barriga? Aí eu falei, quer saber? Eu vou ligar pra minha doula. Era mais ou menos umas 2 ou 3 horas da manhã. Não tava querendo ligar pra ela, porque eu não queria incomodar ela de madrugada. Só que eu resolvi ligar e ela falou, Roberta, isso é uma contração. Você tá sentindo contrações, eu vou aí pra sua casa. Daqui a 40 minutos, 1 hora no máximo, eu tô aí. Enquanto isso, eu quero que você ou fique em um chuveiro ou em uma banheira com uma água muito quente caindo aonde está doendo durante as contrações, porque isso vai te ajudar com a dor. E, gente, foi isso que eu fiz. Eu liguei a banheira lá de casa, entrei na banheira e deixei uma água muito quente caindo nas minhas costas. E isso ajudou muito a aliviar a dor da contração. E eu tava tendo contração a cada 2 minutos, mais ou menos. E eu fiquei ali na banheira até a doula chegar. A doula depois chegou e eu saí da banheira e fiquei deitada na cama. E ela ficou fazendo massagem nas minhas costas e contando o tempo entre uma contração e outra. E ela viu que a minha contração estava a cada 2 minutos entre uma e outra. E eu também comecei a sentir ânsia de vômito. Nisso, a gente falou, vamos ligar para sua médica para ver o que ela vai falar. Aí a gente ligou, foi a minha obstetra, a mulher, né, que atendeu. E ela falou, olha, tenta ficar em casa, porque normalmente, quando você começa um trabalho de parto, só 10 horas, assim, não tem uma regra, né, gente? Mas só várias horas depois que você vai pro hospital, principalmente se sua bolsa não estourou ainda. Então, não é que você começa a sentir dor de contração, você vai na hora. Ela falou, fica em casa, vê como é que vai progredindo e me liga. Se você não aguentar a dor, se você vê realmente que você precisa ir pro hospital, você me liga que eu vou na hora te controlar. Se não, a gente fica em casa, você fica aí monitorando com a doula e vai me ligando, vai me avisando. Aí foi isso que eu fiz, só que, gente, passou 2 horas e eu não aguentava mais. Nisso, a gente foi pro hospital, liguei pra médica, ela me encontrou lá. Gente, inclusive, a médica chegou antes de mim, não sei como que ela foi tão rápida. Quero falar pra vocês que em casa, quando a doula tava fazendo massagem em mim, a minha sogra teve uma ideia muito boa que eu quero até compartilhar com vocês. Que como eu tava na banheira com a água quente caindo e depois a doula fez massagem, eu falei, gente, eu queria uma coisa que tivesse os dois, sabe? A água quente e a massagem da minha doula. Só que eu não queria ficar na banheira nem no chuveiro porque eu tava começando a ficar com frio. De ficar, sabe, com o corpo molhado, metade do corpo pra fora e metade quente, enfim. Aí eu não queria estar na banheira, eu queria estar deitada. Aí minha sogra falou, olha, vou encher uma garrafa de água, gente. Isso foi uma ideia maravilhosa, dica pra vocês. E minha doula falou que, inclusive, ela vai fazer isso nos próximos partos. Pegar uma garrafa de água de 1 litro, sei lá, 1 litro é melhor. Acho que é 1 litro a minha. E uma garrafa de água de plástico. Coloca a água bem quente e fica fazendo assim, sabe? Tipo a garrafa deitada. E não tem nada aqui pra mostrar pra vocês. Mas uma garrafa e você fica assim, sabe? A garrafa com bastante força nas costas. Gente, foi maravilhoso. Aliviava muito a dor durante o parto. Inclusive, a gente levou a garrafa d'água pro hospital e a doula usava até, assim, não der mais, ela só usava a garrafa de água. Era a minha coisa favorita dela fazer pra passar dor. Enfim, garrafa de água assim, bem forte. Você vai rolando assim a garrafa de água. Daí, ela foi usando a garrafa de água no carro pra fazer massagem. A gente parou o carro uma vez porque eu precisava vomitar. E, enfim, chegamos no hospital. Você fica aí, tá, Sara? Que a mamãe vai voltar com uma mãezinha pra você. You stay, ok?
And ice chips or just water? Coming? Coming? Water bottle. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com 2 centímetros de dilatação. Todo mundo ficou surpreso. Eu fiquei surpresa porque eu achei que eu estava com muito mais dilatação, porque as minhas contrações estavam espaçadas bem perto uma da outra. Assim, chegava a ser 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo entre uma contração e outra. E até minha doula falou também, nossa, achei que você estava bem mais dilatada. Só que eu tava com 2 centímetros, 2 a 3 centímetros de dilatação quando eu cheguei no hospital. E a médica falou, olha, tudo bem, a gente já tá aqui, vamos monitorar você, né? E já que você quer um parto normal e natural, vamos ver até quanto tempo demora pra você dilatar mais. Só que eu tinha um grande problema comigo, que é uma coisa que eu não esperava, gente. Tive muito sono durante o primeiro trimestre da gravidez e tive muito sono também no final da gravidez. E eu já estava com muito sono. E é um sono que eu tive durante a gravidez que é assim, não é um sono que eu conseguia esperar e depois só dormia à noite, ou um sono que eu bebia um café e passava. Era um sono que eu precisava dormir, eu não conseguia fazer nada se eu não dormisse. E então no primeiro trimestre, no último trimestre, eu tirava muita soneca durante o dia, sabe? Só que o sono tava vindo e eu não tava aguentando, gente, de tanto sono, tanto sono, tanto sono. Depois a médica, a obstetra, trocou com o médico, então eu tive a médica na primeira noite. E aí no dia seguinte veio o médico obstetra. Gente, horas já tinham passado e eu não tinha dilatado mais. O médico falou, olha, você ainda tá com 3 centímetros de dilatação. A gente vai esperar, não tem problema, já tá todo mundo aqui. Normalmente, né, você não vem pro hospital quando você só tá com 2 ou 3 centímetros, você vem um pouco mais dilatada. Mas não tem problema, já tá todo mundo aqui. Só que eu estava com muito sono, gente. E o meu médico, ele chegava no quarto, ver como que eu tava, né? Eu tava com um monitor, assim, pra monitorar a bebê, tava com monitor pra monitorar meu batimento cardíaco da bebê, monitorar a contração, tudo. Mas o médico ainda assim entrava na sala do quarto pra ver como que eu tava, né? Eu não conseguia ficar com o olho aberto. Gente, o meu médico tava falando comigo, eu tava assim, ó. Eu tava com muito sono, tanto que as contrações vinham, eu não gritava de dor, eu só fechava o olho, eu tentava processar a dor, só que ao mesmo tempo também eu tava com o olho fechado porque eu tava com muito sono, gente. Eu queria um jeito de descansar, sabe? Porque você não consegue dormir, que as contrações vêm a cada minuto, cada 2 minutos no máximo, não dá pra você cochilar. E não dá pra eu ignorar a dor porque ela tava doendo muito, né? Assim, não muito, eu diria que de 0 a 10, a minha dor era 5, 4 a 5, não era uma dor insuportável. Mas é uma dor que, né, eu não consigo dormir com aquela dor. Aí eu ficava lá tentando administrar a dor, a doula com a garrafa de água, fazendo massagem em mim. E uma outra coisa também que a doula fazia, que era muito bom, era bater. Bate muito assim, quando vinha a dor nas costas, eu falava pra ela dar uns tapas assim, que ajudava. Só que, gente, as minhas costas já estavam vermelhas, porque era a garrafa de água com água quente, fazendo massagem forte em cima das costas e ela dando tapa nas minhas costas. Ajudava a aliviar a dor, só que ao mesmo tempo eu acho que a minha pele já tava irritada, já sabe? De tanto ficar batendo e água quente, coisa pressionando, que eu tava tendo a dor da contração, que era uma dor suportável, né? Mas assim, era dor. Eu tava tendo muito sono e ainda a minha pele começou a ficar vermelha e irritada, sabe? De tanto bater e tanto tanto fazer massagem. Mas eu fiquei impressionado porque eu achava que a contração era uma dor que você quase que ia morrer, sabe? Só que como eu tava indo, eu acho que é porque eu tava com 3 centímetros de dilatação, né? Que aí você não
Eu talvez não tava sentindo tanta dor assim. Você fala, Roberta, você com 8 centímetros, você não viu ainda a dor. Realmente, gente, eu não tava tão dilatada, então acho que é por isso que eu não tava doendo tanto a contração. Mas era mesmo uma dor nas costas. Uma dor como se eu tivesse ido na academia e tivesse malhado e não tivesse feito direito, sabe, o exercício e depois fica com dor nas costas. Era esse tipo de dor que vinha, aí depois passava, depois vinha de novo, passava e ficava assim vindo em ondas. Daí passaram várias horas e nada deu de dilatar. Ai. Ai. Calme. Depois de várias horas, eu falei com o meu médico, olha, eu não aguento mais, tô com muito sono, eu preciso dormir. Porque, gente, eu estava com tanto sono que a doula falava assim pra mim, você precisa andar pelo quarto, vai te ajudar a andar. Você precisa ficar na posição tal. Eu não conseguia andar de tanto sono. Pra vocês terem noção, gente, eu andava caindo de sono, assim, ó. Eu andando no quarto desse jeito. E a minha doula, meu Deus, você não consegue ficar nem em pé. Aí eu tentava deitar e a doula fazendo massagem e eu falava com a minha doula, só quero dormir, eu só quero dormir, eu só quero dormir. E chegou uma hora que o meu médico obstetra entrou na sala e falou o seguinte, Roberta, você já tá há várias horas em trabalho de parto, tendo contrações. Eu sei que você procurou a gente porque você queria um parto normal e natural e o nosso escritório, que é o meu escritório de obstetras que eu escolhi, realmente eles focam nisso, eles focam em um parto natural e quando precisar de intervenção, vem a intervenção, mas que seja um parto que você, sabe, deixe processar assim naturalmente. E ele falou, eu sei que você procurou a gente porque você queria isso. E a gente tá aqui, quanto tempo que demorar, contando que esteja tudo bem com você, esteja tudo bem com o bebê, que nós estamos monitorando, a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário. Só que, o médico falava pra mim, né? Só que eu tô aqui conversando com você e eu vejo que você tá caindo de sono. Você mesmo falou que você tá morrendo de sono e você mesmo falou que você quer descansar. Você não precisa, mas eu como médico eu tenho que te falar suas opções. Você pode tomar uma epidural. Se eu te der o epidural, eu vou precisar também te dar ocitocina, porque a epidural, ela faz com que o trabalho de parto seja mais lento, e não é isso que a gente quer. Então, só pra offset, que fala em português, em inglês, não sei como que é em português, mas assim, só pra balancear a epidural que vai deixar o seu trabalho de parto mais devagar, só pra gente deixar ele normal, assim, a gente vai te dar um pouquinho de ocitocina. Porque você vai ter que ter também, se você tiver epidural, mas é só uma opção, você não precisa. Mas se você tiver epidural, você vai descansar, você não vai sentir dor, acaba que você pode até cochilar, talvez. Então, eu tô aqui pra te dar uma opção, você não precisa me falar sim ou não agora. E ele até falou, eu vou sair do quarto, você conversa com seu marido, conversa com a sua doula, conversa com quem você tiver que conversar, toma a sua decisão, não precisa decidir agora. Quando você estiver pronta, você aperta o botão, aí ele mostrou o botão que é pra chamar a enfermeira. Você aperta o botão, a enfermeira sabe que é pra me chamar, ela vem, eu venho, e aí você fala pra gente quando que você quiser, mas eu tenho que te falar essa opção. E, gente, quando ele me falou isso, eu comecei a chorar muito, porque não era o que eu queria. Como eu falei pra vocês, eu queria mesmo ir até o final, sem nada. Ao mesmo tempo que eu tinha a mente aberta a tomar epidural, tomar ocitocina, eu ficava pensando, gente, mas eu não sabia que era o sono que ia fazer com que eu não conseguisse ter uma filha, ter o meu parto como eu queria, sabe? Sem nada assim, o mínimo possível. Eu tava conseguindo administrar a dor da contração, não era uma dor insuportável, eu não tava gritando nada assim, eu fechava o olho, eu conseguia processar mentalmente a dor, mas novamente, eu não sei se é porque eu tava com pouca dilatação ainda, que eu tava conseguindo administrar a dor, se quando eu tivesse
mais dilatação, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. O médico também falou isso. Ele falou, você pode chegar a 10 centímetros de dilatação nas próximas 2 horas ou pode ser daqui a 10, 15 horas. A gente nunca sabe. Então, assim, você tem que ter isso em mente também, que conforme você vai dilatando mais e mais, você vai sentindo a dor mais intensa e você também não sabe quanto tempo vai demorar. Então, assim, às vezes você vai conseguir ficar mais 15 horas acordada. Eu falei, não. Gente, eu não tava conseguindo dormir. Então, eu fiquei realmente triste, porque não era dor, não era nada que eu tava antecipando, era o que tava me atrapalhando, mas era um sono, sabe? Assim, você vai falar, Roberta, você não vai conseguir aguentar um sono durante o trabalho de parto. Gente, é a última coisa que eu vou pensar que eu não iria aguentar, sabe? Mas era o sono, gente, eu tava com muito sono. O médico, inclusive, quando ele tava conversando comigo sobre a epidural, eu tava assim, com o olho aberto e o outro fechado. E eu comecei a chorar, porque também eu tava com muito sono, gente. Eu não tava conseguindo pensar direito, assim, era um sono que eu nunca senti na minha vida. E eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô morrendo de sono, mãe, você não tá entendendo. Eu vou ter que tomar epidural. E minha mãe, toma logo! Gente, minha mãe e minha sogra. A minha sogra, ela é chinesa, só que ela é uma chinesa, assim, bem moderna, sabe? Porque na China é super normal cesárea, é super normal epidural. Inclusive, minha sogra falou, se você tiver que ter cesárea, tenha logo. E ela falou assim, toma logo epidural. Aí minha mãe, toma logo epidural também, Roberta. Aí eu falo assim, mãe, mas comigo, você teve epidural? Aí ela, não, mas com você foi há 30 anos atrás, não é como é hoje. Am I gonna feel pain? Maybe like same as dentist when he give you the numb medication, it's needle, so it might feel like a bee sting. But after that, just pressure. Okay. Excuse me. Ai, Jesus. Você vai sentir um alívio, calma, bebê. Vai passar. Alright, so you're gonna drop your shoulders, head down, curl forward, curl, curl, curl. Good. So you're gonna feel the numbing medicine first. Ready? A big poke. 1, 2, 3. A lot of burning. Burning, burning, burning. Good. You got this. You got this. Relax. You got this. You got this. Relax, relax, it's nothing. 2 minutes. 2 minutes. You become every time you relax. It's like going to the dentist. See? Oh, it's nothing. Is it gone? It's numbing. Numbing part is done, right? Now you're gonna feel a lot of pressure. Just pressure. That's all. Temporary. Temporary. Ai! Squeeze me, squeeze me, squeeze me. Squeeze me. Meu quarto, mãe. Squeeze me. Calma, Squeeze me. calma, calma. That's it, that's it, that's it. No. All the pain you're gonna feel. After this is you're good. You're good. You're good. CSC. Calma, calma. CSE. It's, You're good. you got already medication. You're probably already So halfway through. quick. You're probably already halfway through. Tô sentindo a dor aqui, Ai, Calma, bebê. Isso vai ser só o primeiro. o que o Sai tá fazendo? Tá dormindo. Meu tico-tico da minha vida. Ele é o único que não tá nem aí pra nada. Ele não vai nem saber o que é isso. Squeeze me. Já foi? What do I feel after here? Nothing, we're all done. No, we're done. We're done. We're done. Relax. Oh, We're I done. got a little something on my hips. Yeah, we're all done. Everything's out of your back. See? That was nothing. No more needle. That was nothing. No, no, That was I feel- too easy. You might feel like warm and then tingly. It's normal, okay? You did great. No, he did great. Yeah. You're so quick. See? That was nothing. The doctor did great. Yeah, he was so quick. Uh, See? Now you're I gonna be in peace. feel a little tingling everywhere. That's good. Test this. Test those? Yes. Já pegou? Yeah. 1442. Agora se prepara pro alívio.
Yeah, now you're free. Ai, mãe. Agora se prepara pra parar de doer tudo. Desculpa, mãe, todas as vezes que eu te respondi na vida. Ah, minha filha, eu senti essa dor, você tá sentindo até você nascer. Eu tomei essa vacina, essa injeção pra você não. Você me fez sofrer de verdade. E sem esse conforto todo aí, tá? Era só eu, o médico, era só eu e a enfermeira. Ela tava mandando andar na sala, e eu de nada, nada. Não tinha essa mordomia aí, não. De pedula, nada disso. Nada disso. Ai, Você tinha amor de pedular no quarto. ai. Now you can breathe. Já parou de Já. doer? Já parou? Já tô sentindo dormência já. Ah, nas pernas, né? Do pé, tá tudo dormente. É, mas a dor parou, né? Wait, Olha the que blood cara, pressure olha. fingers. A bit. Olha que alívio agora. Que é? Olha que alívio agora. É. Te falei. Aí você começa a pensar, raciocinar. O medo que eu tinha com a epidural, que o meu médico também me falou, é que quando você toma a epidural, você tem que ficar parada. E você não sabe quanto tempo que a epidural vai levar pra ter efeito. Então, quando vem uma contração, eu não podia ter a doula fazendo massagem em mim, eu não podia me contorcer, eu não podia me mexer, eu tinha que ficar parada, tendo a contração, e eu morrendo de sono, gente, eu pensando como é que eu vou aguentar o sono e a dor ficar parada. E ele falou, você precisa ficar parada até a epidural pegar, então assim, pode ser 1 minuto ou pode ser meia hora, sabe? Aí eu fiquei com muito medo também, isso também contribuiu ao meu choro. Mas aí tomei epidural e, gente, depois de 2 minutos eu não sentia mais nada. Qual é a dor da epidural? Eu sempre tive essa dúvida, porque a gente vê as imagens, né, de uma epidural e, gente, é uma agulha grande, você fica morrendo de medo. Mas é uma dor que o meu médico me explicou, que é muito verdade. Eu não sei como explicar essa dor melhor do que de como ele me explicou. Sabe quando você vai no dentista e o dentista aplica uma injeção para você não sentir dor na sua gengiva? É igualzinha a essa sensação. Então, é aquela injeção na gengiva, dói, dá um nervoso quando aplica, mas não é uma dor assim de você gritar aos berros, sabe? É exatamente essa sensação de ter uma injeção aplicada na sua gengiva. Era essa sensação nas minhas costas. Aí vem com a agulha e depois eu sinto um líquido assim, sabe? Subindo nas minhas costas. Então era isso, gente. Não foi o fim do mundo a dor da epidural. Eu achei que ia doer muito, mas não foi uma dor insuportável. Não foi, nossa, aquela agulha gigante que a gente vê e parece que vai furar você de um lado até o outro. Então foi maravilhoso, foi uma ótima decisão. Eu amei ter tomado a epidural. E nos próximos filhos que eu tiver, eu vou querer de novo. E desde que eu tomei epidural, eu não senti mais nada. Inclusive, eu cheguei a dormir por 2 ou 3 horas de sono que eu tive, gente. Vocês acreditam? Eu, super dilatada, dormi 2 ou 3 horas. E foi, assim, o cochilo mais perfeito que eu já tive. Aqui nos Estados Unidos, a epidural, você consegue colocar mais. Eu não sabia, porque um outro medo que eu tinha também é que a epidural ia precisar ser aplicada várias vezes. Então eu pensava, da epidural não pegar, como falam que às vezes não pega, e aí eu tenho que ir pra cesárea porque eu tô morrendo de sono. Você começa a pensar assim, no pior dos piores, sabe? Só que, gente, eu não sabia que é assim. E eu só soube quando aconteceu lá comigo. Que tem um botãozinho, a injeção fica aplicada, não fica a agulha em si, sabe? Aquela coisa dura, mas sim um de plástico, que aí você pode deitar, se mexer que não quebra, sabe? E fica um fiozinho assim e um botão. E você pode apertar esse botão se você quiser mais epidural. Você não pode apertar o botão com intervalo menor de 10 ou 15 minutos, se eu não me engano. Então, assim, 10 ou 15 minutos, se você apertar mais de uma vez, não vai aplicar mais. O médico falava, se você começar a sentir dor, se você começar a sentir uma pressão assim,
aperta o botão de novo e você aplica mais em você mesma. E eu achei isso muito bom, porque, gente, eu apertei algumas vezes e eu não sentia nada, gente. A enfermeira falava assim pra mim, mexe o seu quadril, sobe mais um pouco na cama. Quem disse que eu conseguia me mexer do quadril pra baixo? Gente, eu não conseguia nem assim, fazer assim. Nada. As enfermeiras precisavam me puxar pra cima da cama se eu precisasse sentar mais, só que eu fiquei completamente lá sem sentir nada. Depois, quando eu já estava várias horas com a epidural, que eu comecei a dilatar mais ainda. E eu achei, gente, que tinha epidural e você tinha que tomar ocitocina, você já entrava em trabalho de parto logo depois, né? Só que não, o médico realmente espera você dilatar tudo, dilatar 10 centímetros pra ter o trabalho de parto. E eu tava com muita pouca ocitocina. Eu acho que o nível era de 0 a 25, alguma coisa assim, não lembro direito. E eu tava no nível 5. E minha doula, ela ficava vendo meu nível de ocitocina durante o parto. E ela falava, o seu nível de ocitocina tá muito baixo. Realmente esse médico, ele faz o que ele fala, sabe? Que o médico falou, eu vou colocar pouca ocitocina, porque eu sei que você não quer muita indução ao parto. Mas eu vou colocar um pouco por conta da epidural, porque tem que balancear. E a minha doula confirmou isso. Ela falou, realmente, tá muito baixo. Assim, comparado a outros partos que eu vejo, a sua ocitocina tá baixa mesmo. E então, esse médico realmente é maravilhoso. Assim, a doula elogiava muito meu médico e ela nunca tinha conhecido meu médico antes. E eu ainda fiquei várias horas ainda depois da epidural. Tanto que eu cochilei 2 a 3 horas, acordei super descansada, coloquei maquiagem, ajeitei meu cabelo. Gente, eu levei maquiagem, levei um secador. Aí a minha doula conectou na tomada o meu secador. Aí eu ajeitei minha franja e passei maquiagem no rosto. E, gente, aí, ó, eu estava maravilhosa, pronta pra ter uma filha. Pronta pra tirar foto. Aí a gente começou a fazer vários vídeos, tanto vertical quanto horizontal, né? Tanto aqui pro YouTube ou pro Instagram, ou enfim, só pra gente ter também de memória. Mas ela começou a tirar foto e fazer vídeo. E aí mesmo que eu comecei a olhar pra câmera, coisa assim. Só que depois da epidural, gente, foi, ó, maravilhoso. Não foi aquele bicho de 7 cabeças que eu achei que ia ser. E eu fiquei muito feliz na minha escolha. E foi simplesmente assim, muito bom. Tanto que vocês me veem aí bonita assim, você vai falar, nossa, Rô, você teve cesárea ou você teve parto normal? A gente foi parto normal com epidural, porque antes da epidural não tava bonito desse jeito. Oi. Foi maravilhoso a epidural, dormi. Foi bom porque eu tava sem dormir. Agora eu tô descansada e eu não sinto Eu nada. falei pra você, você tem que me escutar. Aí agora eu estou com quase 7 centímetros dilatada. E tô aqui esperando agora. Vou fazer uma maquiagenzinha. Eu te falei que você deu um alívio danado. A gente não pode ir pra aí, não? Só depois que nascer, você pode visitar no pós-parto. Então, mas eu espero aí, cara. Ah, mas você não sabe quanto tempo vai demorar, minha mãe. Quer ela? Vai ver que vai. Você não sabe quanto tempo vai demorar. Mas qual é a diferença de eu esperar aqui e esperar aí? Pelo menos aí eu já vejo logo quando nasce. Não, mas é de 9 às 9. Será que até 9 nasceu? Não sei. Não, só amanhã. Será que só amanhã, cara? É, porque a visita é só de 9 às 9. Pois Entendeu? é, mas o Enes é 8. Até chegar aí não vai dar tempo. Se já tiver aí, tá Não. tempo de uma horinha. Tá, se aí eu tenho que ir pro quarto ainda. Ainda vou ficar aqui no quarto ainda. Eles vão... A gente acabou de botar comida pro Saio. Eu fiz a carninha moída com coisa, eu pedi pra ela botar arrumar as coisinhas na potinha, que eu não sei como ela arrumou tudo. Não, porque, por exemplo, se eu der a luz agora, já são quase 7. Ainda vai ficar aqui, vai ter que limpar bebê, não sei o que. Já passou de 9, entendeu? Ah, você vai ter que mandar foto, Beto. Eu não tô aguentando não, cara. Ah, claro, minha mãe. Poxa.
Ai, meu Deus, olha a carinha dela. Agora eu tô cheia de café, tomei uma latinha de Red Bull. Oh, Vou ter que ficar acordada, não quero dormir não. Tô acordada, não tirei um cochilo. À toa. My mom didn't sleep at all since she left. What, really? She has been so nervous. I've been Como é there. que eu vou dormir agora? Cheio de café e Red Bull, cara. She had Red Bull coffee. She had 2 Red Bull cans. She was waiting for us to call earlier. Yeah, I was updating my mom with the progress. Yeah. Crazy, We're yeah. gonna have a baby girl. I'm so excited. So beautiful. Not as beautiful as water. That's crazy. Crazy to say. Huh? Yes. Crazy to say. E depois, com a epidural, depois de várias horas, que eu já estava com 9 a 10 centímetros de dilatação, que o médico veio pro meu quarto e ele falou, olha, vamos começar agora a praticar os empurrões que você vai ter que fazer. E a gente começou a praticar durante muito tempo, eu acho que eu fiquei 40 minutos a 1 hora praticando. E ele falava, olha, você tem que fazer, colocar a força aqui. Aí falava, não, você não tá colocando a força direito, você tem que colocar, redirecionar a força pra onde eu quero que você redirecione. E ele, ou a enfermeira, né, ou ele colocava o dedo assim. Aí falava, eu quero que você empurre o meu dedo com a sua força. E às vezes eu não tava empurrando, aí ele falava, não, você tem que redirecionar a força. Pensa assim, pensa que você vai, realmente o que você tá fazendo, você vai puxar o negócio pra fora de você. Eu fazia essa força, aí eu empurrava o dedo dele assim com a força, ele falava, eu quero que você continue fazendo isso. E gente, apesar de eu não sentir o meu quadril pra baixo, eu consigo sentir pra onde eu tô direcionando a força, porque é do nosso cérebro, sabe? Por exemplo, se eu falar assim, faz uma força como se você quisesse fazer número 2. Você vai conseguir fazer essa força, certo? Mesmo se você não estiver sentindo o seu quadril para baixo, você sabe a força que é para fazer. O seu cérebro conhece. Então, eu sabia fazer a força, você sabe redirecionar a força mesmo não sentindo. E eu falava até assim com o médico, nossa, mas eu não tô sentindo nada, eu tô fazendo certo? Aí ele, não, eu consigo saber se você tá fazendo certo ou não. Vamos lá, continua. Aí, a força era assim. O médico esperava vir uma contração, né? Ele tava monitorando minhas contrações. Então, vinha uma contração e ele falava, não faz agora. Ele gostava quando a contração começava e demorava uns 2 segundos pra começar a força, sabe? Ele falava assim, no 2 ou no 3, não lembro. No 2, você faz a força. Ele, 1, 2, aí eu fazia a força por 9 segundos. Aí falava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, não lembro. E aí eu fazia a força e depois, tá, agora espera. Aí esperava vir a próxima contração. Uns 2 minutos depois. Aí falava, contração tá vindo. 1, 2, vamos lá, começa. 1, 2. Aí eu fazia a força e a gente ficou assim por 1 hora, mais ou menos. Até que o meu médico falou, agora nós vamos começar.
força, sabe? Aí é assim, faz 3 vezes, você prende a respiração, prende o ar. Aí 10 segundos você puxa. Aí depois prende o ar, 10 segundos puxa. Aí depois prende o ar, 10 segundos puxa. 3 vezes. Quando vem uma contração. Aí depois pausa. Aí depois faz mais 3 vezes. Aí agora a gente fez por acho que 1 hora. E agora o médico falou que é pra descansar um pouco. Mas assim, amiga, eu tô puxando, como tá dormente, eu não sinto eu puxando, tipo assim, parece que eu não tô fazendo nada, sabe? Mãe, a gente tá aqui agora. Oi, can I have my lipstick? A gente tá aqui agora, demos uma pausa. Mas como Vai necessito de 5. vai. 2 minutos. Vai, segundo 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let it go. Do what you did at the end of that all throughout your push. Good, big. Good. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí realmente começou o trabalho de parto, e aí eu conseguia saber, gente, porque aí ligou as luzes, e aí o médico colocou lá as coisas que ele tinha que colocar, e ele colocou um clamp que fala no bebê, que é assim, eu acho que pega pelo braço, tem um que pega pela cabeça, que é uma sucção assim na cabeça e puxa o bebê. Ele não usou esse, ele usou um que puxa pelo braço assim. Ele falou, olha, eu vou colocar isso aqui só pra eu conseguir ajustar o bebê, mas você continua fazendo a força mesmo assim, porque eu vou precisar da sua ajuda pra trazer o bebê pra fora. Aí eu falei, tá, eu fazia a força quando o médico falava que tava vindo uma contração, porque eu não conseguia sentir as contrações. Aí eu fazia a força e o médico lá puxava, sabe, o bebê também pelo braço aqui assim. E eu, então, dei à luz a minha filha. Very good. Quick and come right back to it. Even harder. 1, 2, Push, 3, Keep 4, coming, keep coming. push, 5, push, push, 6, push. 7, Keep coming. 8, Push. 9, 10. Slow that down and give me Very one I see your head, I more. see your head. All right, get those knees all the way up. Push. good. And push. Good. 2, 3, 4, 5, 6, Push, push. 7. Yeah. Oh, mãe! Okay. Okay, look down, look down, look. Hi, sweetie. Don't go too far. We can take one more. Hi, sweetie. Oh. Hi, look at them legs. We're gonna do a minute of delayed cord clamping. Hi, you. Yeah. Yeah. You're gonna do the You honors. did that. You did that. Wow. Gosh. You did it. Yeah. Hi, pretty girl. What'd you? Depois que a bebê saiu, o meu noivo cortou a corda umbilical. Isso também estava no meu plano de parto. E ele cortou a corda umbilical depois que a corda já estava sem estar impulsionada e a corda branca. Enfim, gente, tem uma hora lá que você pode cortar a corda umbilical, mas você tem que esperar um pouquinho, porque ainda tá passando nutrientes para bebê. Então a gente esperou um pouco, a corda umbilical tá pronta para ser cortada. Aí ele cortou a corda, meu noivo, e já colocaram a bebê numa caminha assim que tem lá no quarto para poder limpar ela e tudo. E meu noivo foi lá e viu a bebê. Enquanto isso eu estava ainda com o médico e o médico tirou a minha placenta. Eu vi minha placenta, gente, é enorme. E depois ele me costurou lá. Só que o médico falou, olha, você não teve muita laceração porque você
deu à luz já com 10 centímetros. E então vai ser muito rápido aqui. Gente, e foi assim, segundos que ele demorou. E eu realmente acho que eu não tive muita laceração. E o médico depois falou também que eu não tive muita laceração, não só lá no parto, mas também falou depois. Porque falam que quando você tem laceração, arde muito na hora de fazer xixi. E arde também normalmente, sabe, sem estar usando o banheiro. E eu não tive ardência nenhuma. Depois do meu parto, eu fui no banheiro fazer xixi, né? Depois de umas horas, quando você vai pro quarto, depois que você dorme, enfim. Eu não senti ardência nenhuma, nenhum momento. Eu não diria que eu tava normal, porque assim, gente, você sai de um parto, mesmo sendo um parto normal, e eu tive, né, ainda epidural, então o corpo vai voltando ao normal. Então, eu não diria que eu tava assim, normal, como eu tô aqui agora. Mas eu também não tava parecendo que tinha uma criança acabado de sair de mim, sabe? Eu tava muito bem, eu já tava andando e indo no banheiro. Claro que tava saindo sangue, e é normal. Mas não tava ardendo de corte, sabe? Então, eu acho que eu tive um trabalho de parto muito bom. Eu amei demais a minha equipe médica, amei o hospital, amei a doula. Eu quero que seja tudo igual nos meus próximos filhos. Eu quero ter a mesma doula, quero ter os mesmos obstetras, quero o mesmo hospital. As enfermeiras lá no hospital também maravilhosas. E foi tudo assim, perfeito, gente. Eu não podia ter tido um parto melhor. Tive uma experiência muito positiva, tanto que eu quero muito ter filhos de novo. E a minha experiência de parto foi tão boa assim, me impressionou tão positivamente que eu não fiquei desencorajada a ter mais filhos. Eu achava que ia ser uma coisa assim muito dolorosa, eu achava que eu ia quase morrer, ver o céu e a lua e voltar de tanta dor, mas não foi assim. Depois eu pensava que, nossa, minha epidural não vai pegar, sabe, igual você vê na internet, mas isso só mostrou pra mim o quanto que é importante a gente, às vezes, ter discernimento, porque é bom a gente se manter informado, é bom a gente pesquisar, é bom a gente ver a experiência das outras pessoas, mas a gente também entender que às vezes isso não vai acontecer com a gente, sabe? E nem tudo de ruim vai acontecer com a gente. Uma pessoa aconteceu uma coisa, a outra pessoa aconteceu outra coisa, não significa que a gente vai ter essas duas coisas acontecendo com a gente. Então é ter discernimento. Foi assim, gente, maravilhoso. E eu quero ter mais filhos ainda, porque não foi tão ruim quanto eu pensava. E eu espero muito que as minhas próximas experiências também sejam positivas como essa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi assim um relato do meu parto, que deu luz ao amor da minha vida, que é minha filha hoje, gente. Ela tá muito linda, muito saudável. Vocês vão ver a minha vida agora sendo mãe nos próximos vídeos. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau.